Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da história de José. José que se tornou o governador do Egito, segundo homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. A sua história nós encontramos no capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. E o último versículo do capítulo 50 nos diz que José foi sepultado com 110 anos. Nós vemos que José é um exemplo de integridade, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de temor a Deus. Alguém que foi temente ao Senhor da sua caminhada. E é exatamente isso que eu quero destacar aqui, acerca da perseverança e do temor de José. Porque quando olhamos para os últimos capítulos aqui de Gênesis, quando olhamos ele como governador do Egito, nós vemos ele perdoando seus irmãos, ele dando a condição da sua família ir para um lugar seguro ali no Egito, onde aquele povo pôde se multiplicar. Nós conhecemos a história. Mas ser temente a Deus e ser perseverante, sabe, quando está tudo bem, como governador do Egito, parece ser fácil. As pessoas, quando está tudo bem, ela tem a facilidade de confiar no Senhor, tem a facilidade de se manter temente a Deus, mas em meio às dificuldades. José nos dá um exemplo de que, independente das circunstâncias, ele se manteve fiel, ele se manteve temente a Deus. Mesmo quando foi vendido pelos seus irmãos, parou ali na casa de Potifar como escravo, e ali ele foi bênção, a palavra nos diz. E a palavra nos diz que a mulher de Potifar se insinua para ele, e ele diz àquela mulher: não posso pecar contra o meu Deus. Ele estava distante, ele estava numa condição de escravo, ninguém o estava vendo, mas ele sabia que o Senhor estava olhando para ele e ele temia o Senhor. E por causa disso, ele foi colocado na prisão, porque a mulher de Potifar conta uma história inversa para o seu marido, e ele o coloca na prisão. Ou seja, saiu da condição de escravo e foi para uma condição de prisão, de morte, porque ia ficar ali apenas esperando morrer. Mas na prisão ele foi bênção. Na prisão ele foi instrumento de bênção sobre a vida das pessoas. Ali na prisão ele conhece dois funcionários do palácio egípcio, e eles têm sonhos, cada um tem um sonho, um padeiro, outro copeiro. E a Bíblia nos relata que José interpreta aqueles sonhos. E os sonhos que José interpretou se cumpriu. Ele disse que o padeiro iria morrer e o copeiro ia retornar para servir ao faraó, e assim acontece. E quando aquele copeiro sai da prisão para voltar à sua função, José diz para ele: olha, lembra de mim quando você chegar lá no palácio. E certamente ele se esqueceu. Mas 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o angustiou, e ele chama os magos e os sábios, ninguém conseguia interpretar. Aí aquele copeiro se lembra de José, manda chamar José, e José interpreta o sonho que o faraó teve, dos 7 anos de abundância, dos 7 anos de escassez, de fome que assolaria a terra. E ele não só interpreta, mas ele dá uma orientação, uma palavra de sabedoria para Faraó. Faraó fica tão impressionado que o coloca como governador. Incrível, querido. Incrível como a promessa de Deus se cumpre. Mas José foi alguém temente ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele manteve o seu coração bondoso também, mesmo como governador do Egito, porque ele perdoa os seus irmãos quando o reencontra. Ele chora diante deles, ele se alegra, ele pôde rever o seu pai, ele pôde levar a sua família novamente para perto dele, no lugar de segurança. A história de José nos ensina isso, querido. Nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ter temor a Deus, independente das circunstâncias, seja no pouco ou seja no muito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A palavra do apóstolo tem o sentido de que ele encontrou o segredo do viver, seja na abundância, como eu falei, ou seja na escassez. E assim é conosco. Que possamos nos manter, você se mantenha, querido, firme, sabe, para agradar o Senhor, para glorificar o nome dEle, persevere, não desista, mas que o temor ao Senhor esteja no seu coração, no nosso coração. O Senhor nos abençoe.